Granjear amigos. O que significa granjear? Granjear significa cultivar, atrair, conquistar. Granjear simpatias. Simpatia significa similitude, analogia de gostos, atração por uma lei que nos une. Então, a amizade, ter um amigo, é algo muito gostoso, é algo muito bom. Mas a amizade, ela precisa ser cultivada. É como uma planta que precisa ser regada com frequência. Senão, ela morre. Então, a amizade, ela funda-se numa permuta de fluidos, de ideias. Esse magnetismo nos sustenta as almas afins que se ligam para se completarem. Não se completarem porque estamos divididos, mas se completarem, se ajudarem. Porque a amizade sustenta as almas nesse processo de evolução. Nós não estamos sozinhos. Para evoluir, nós precisamos de outras pessoas. Estamos sempre nesse entrelaçamento entre as criaturas. Se não fosse os amigos, que seria de nós? Os amigos podem se fazer de várias formas. Um amigo pode vir em forma de um filho. Um amigo pode vir em forma de uma mãe. Um amigo pode vir em forma de um pai. Um amigo pode não estar nem na nossa família. Um amigo pode ser alguém que imaginamos que encontramos por mero acaso, mas ninguém encontra um amigo por acaso. Porque um amigo se faz. Um amigo é uma conquista, é uma atração de almas que se encontram. Então a amizade é algo muito fabuloso. E todos querem ter amigos. Mas antes de querermos ter amigos, deveríamos nos fazer amigos. Então, esse tema é algo assim muito gostoso, porque é um tema que vai nos ensinar de alguma maneira como cultivarmos as boas amizades. Mas a gente vai falar de uma amizade real, de uma amizade que existe. Como granjear os amigos espirituais? Como granjear as almas benevolentes? Se perguntarmos aqui, quem quer ter um bom amigo? Quem quer ter uma boa amizade? Todo mundo quer ter amizade. Mas para termos bons amigos, precisamos fazer por onde? Não tem como nós termos bons amigos sem fazermos a nossa parte, sem termos méritos para isso. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Mas não poderíamos falar de amigos sem falar do amigo maior. Emmanuel diz que Jesus é o divino amigo da humanidade. Então não poderíamos falar sobre amizade sem antes falar desse maior amigo. Se fez carne, veio até nós, por amizade a nós. Amizade é amor.
E ele veio por amor, nos ensinar exatamente esse amor. E Jesus, em algumas ocasiões, ele falou sobre os amigos. E vamos iniciar essa passagem de João, no capítulo 15, do versículo 13 ao 14. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ele está dizendo que ninguém tem maior amor, ninguém pode se fazer mais amigo do que ele, que deu amor para todos nós e que deu a sua vida por nós. Ele claramente diz que ninguém pode ter maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ele deu a sua vida para nos ensinar. Era preciso que aquilo acontecesse, era preciso que aquela marca fosse de tal maneira profunda que marcasse uma época, que dividisse um período. E Jesus teve tanto amor por nós, que no momento extremo, no momento que estava sendo crucificado no meio de dois ladrões, olhou para nós, para aquela multidão insana que o crucificou, e rogou a Deus. Pela nossa ignorância, ele pede perdão a Deus porque nós não sabíamos o que fazíamos. Mas ele continua: vós sois, aí ele já está se referindo, vós sois meus amigos se praticais o que eu mando. Aí ele já está dizendo que os verdadeiros amigos de Jesus, se queres ter a amizade do Mestre, precisa praticar o que ele manda. Precisa buscar vivenciar os seus ensinamentos. Ele já foi mais. Ele não generalizou. Ele disse que para ser o seu amigo é preciso fazer o que ele manda. E o que ele manda é dirigido pelo Pai. Porque ele não veio trazer a sua mensagem, e sim a mensagem de Deus que está nos céus. Portanto, ele nos convida a essa amizade, a esse encontro com ele. Ele continua: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer. Aqui ele já se refere aos seus discípulos. Os discípulos que estavam ali na intimidade com Jesus, que já conheciam e já participavam daqueles ensinamentos na intimidade, já sabia tudo quanto Jesus já sabia, porque participou daquela intimidade com o Mestre. Então ele é muito claro quando diz: eu não posso mais, eu não chamo mais de servos. O servo não sabe o que o Senhor faz. E aí a gente pode chamar para nós. Nós somos servos ou amigos. Nós adentramos ao conhecimento espírita. O conhecimento espírita nos traz a revivência dos ensinos de Jesus,
nos mostra com muita claridade essa doutrina límpida e maravilhosa que é o cristianismo, que é o espiritismo. Porque o espiritismo não vem destruir os ensinamentos do mestre. Então nós, que já sabemos, que já ouvimos, que já conhecemos, já não somos considerados servos. Somos amigos. Mas para sermos de fato amigos, precisamos fazer a vontade de Deus que está nos céus. Em outra ocasião, uma ocasião muito especial, que provavelmente qualquer um de nós somos espíritos imperfeitos, a condição de Jesus é uma condição sublime, é um espírito puro, um profundo amor à humanidade. No momento doloroso, que foi o momento em que Judas se aproximou de Jesus. Judas chega com os chefes dos sacerdotes para o prender. E avisou que aquele que ele o beijasse era aquele que era para o prender. E quando Judas se aproxima de Jesus, Judas diz: salve, Rabi, e o beijou. Rabi é mestre. Salve, mestre. E beija Jesus. Veja o que Jesus diz. Imagine a profunda marca que deixou no coração sofrido de Judas. Jesus diz: amigo, para que estais aqui? E nesse momento avançaram e prenderam Jesus. Mas nesse momento Jesus ainda o chamou de amigo. O que Jesus queria aí com essa palavra? Jesus quis despertar a consciência de Judas. Imagine a dor profunda que Judas sentiu quando o mestre, sabendo do que se passava, porque Jesus sabia, Jesus perguntou: amigo, para que estás aqui? Jesus sabia para que ele estava ali. Mas Jesus quis despertar a consciência de Judas naquele momento em que Judas fazia aquilo. E com toda certeza, aquela mensagem de Jesus ficou gravada na consciência de Judas. Extremamente doloroso. É tanto que, posteriormente, profundamente arrependido, Judas vai devolver a moeda, o saco de moeda, e provocou o mal a si mesmo. Mas Jesus amava os seus amigos. E aí, essa fala de Jesus nos guarda a certeza que Ele, o Mestre, está conosco. E Ele convida a todos nós a estar com eles. E Ele, mesmo diante de Judas, o chamou de amigo. E mesmo diante dos nossos erros, Ele nos chama de amigos. Mas, falando no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala sobre as condições para granjear a benevolência dos bons espíritos. Eu acho que todo mundo quer um segredo mágico. O que seria granjear a simpatia dos bons espíritos? Quando granjeamos a simpatia dos bons espíritos, nós temos tudo.
Porque a companhia dos bons espíritos automaticamente afasta os maus. Quando temos bons amigos conosco, os maus se ausentam. Porque onde existe luz, as trevas desaparecem. E Kardec diz, ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade. A gente vai falar de cada um pouquinho. E ele diz, a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Só isso. É pouquinho. A gente pode imaginar que é pouco, mas tudo isso é o que atrai a companhia dos bons amigos espirituais. Quando falamos de bons amigos espirituais, falamos de boas amizades em geral. Quando fazemos o bem, nós atraímos o bem. Quando nós fazemos o bem a uma criatura encarnada, nós estamos também fazendo o bem a milhares de desencarnados que comungam daquela mesma situação, daquelas mesmas dificuldades. Quando nós nos tornamos exemplo de amor, nós não fazemos a uma pessoa, nós fazemos geralmente a grupos enormes de encarnados e desencarnados. Vamos dar um exemplo simples antes de tecer alguns comentários sobre essas virtudes necessárias para granjear a simpatia dos bons. Veja bem, quando nós fazemos a caridade a um encarnado, nós passamos de encarnações em encarnações. E nessas encarnações tivemos familiares queridos, tivemos espíritos simpatizantes, fizemos algum bem, fizemos bem a algumas criaturas que conviveram conosco, a um filho, a um marido, a um irmão, a um amigo. E esse bem que a gente faz nunca é esquecido. Então, ao longo das nossas encarnações, fomos também angariando simpatias, angariando amigos. Porém, alguns amigos reencarnam conosco, estão na vida física conosco. Uns em condições melhores, outros em condições iguais, outros em condições inferiores. Mas são amigos, não deixam de ser amigos. Veja bem, se eu pratico o bem a determinado encarnado necessitado, existem olhos invisíveis que amam aquele ser. E à medida que eu faço bem àquela pessoa, esses que me observam no mundo dos espíritos, que amam aquela criatura, se tinha algum sentimento negativo para conosco, já vai simpatizar. Porque, imaginemos nós amamos algumas pessoas na vida física. Um pai, uma mãe, um filho. A maternidade nos dá esse sentimento muito profundo de amor. E geralmente os pais dizem assim: o que de bom fizerdes para meu filho, estás fazendo para mim. Imagine que no mundo dos espíritos tem uma mãe, tem um pai, tem um ser querido daquela criatura que não pode atuar na matéria, mas que nós podemos ser instrumentos do bem auxiliando aquele ser. Imagine o coração desse ser, dessa mãe, desse pai, ao encontrar uma alma generosa que estendeu a mão para o seu filho. Como ficará essa mãe?
em relação a nós. É assim que nós ganhamos a simpatia dos amigos. E aos poucos, de forma natural, nós vamos tendo uma sintonia melhor. Pelo bem que nós fazemos, nós vamos atraindo a simpatia dos bons espíritos e também não só dos bons. Almas que ainda estão inferiorizadas vão também vibrando a favor de nós, porque nós estamos dando o exemplo de amor a outras criaturas. Portanto, todo bem, por mais pequenino que seja, ele vai frutificar. Ele vai crescer e ele vai atrair o bem para nós mesmos. Então, a primeira condição que nos fala aqui, para angariar a simpatia dos bons espíritos. Os bons espíritos, eles querem auxiliar no progresso da humanidade. Imaginem que esses espíritos desencarnados não podem atuar na matéria como nós podemos. Os espíritos desencarnados trabalham em conjunto com os encarnados. Estão a cartas de homens de bem que auxiliem no progresso da humanidade, que essa é a tarefa de todos os espíritos, seja encarnados, seja desencarnados. Então, a primeira condição é a humildade. Porém, os espíritos nos dizem que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Ele diz que os grandes exemplos que foram dados são bem poucos seguidos. Sem a humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Oh, não. Porque esse sentimento nivela os homens. Então, não é por acaso que Jesus trouxe dentro de todo o Evangelho, de todos os ensinamentos dentro da humildade. E nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque todo que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Palavras de Jesus. Então Jesus faz um convite da humildade. Porque não tem como vencer as más tendências sem humildade. Sem humildade, nós não vamos nos enxergar. Nós não vamos admitir sequer as nossas imperfeições. Como vamos trabalhar o mal que trazemos dentro de nós quando não ouvimos os bons conselhos dos bons amigos espíritos? Queremos ter bons amigos, queremos granjear a simpatia dos bons, mas os bons estão conosco todos os momentos, nos intuindo, nos orientando, e nós fechamos os nossos ouvidos para eles. E como os espíritos bons utilizam também os homens para nos instruir, muitas vezes eles intuem os homens de bem para nos aconselhar, e mesmo assim nós fechamos o ouvido para os bons. E queremos granjear a simpatia dos bons. Como nós queremos ter a simpatia dos bons que não fazemos a vontade de Deus que está nos céus, que não ouvimos os bons conselhos advindo dos bons espíritos? Nós não somos obedientes ao Pai. Nós não somos obedientes devido ao nosso orgulho. Porque geralmente, quando não estamos capacitados
capacitados, não temos a postura da humildade, nós não ouvimos os conselhos, nós não estamos em sintonia com os bons para ouvi-los. Aí os bons, para deixar bem claro e deixar a criatura entregue ao livre-arbítrio, ele utiliza outras criaturas para lhe dar conselho, para dizer assim, fizemos tudo o que podíamos. Quando os espíritos percebem que não podem mais fazer, eles deixam a criatura entregue ao livre-arbítrio, para que ela sofra, desperte a consciência e volte com humildade. Volte com resignação diante dos fatos. Aí o que é que nós fazemos? Nós convivemos com criaturas encarnadas. Nós não sabemos as estações psíquicas que as criaturas se encontram. Mas geralmente o orgulhoso se coloca acima do outro. Se considera bom. Não quer ouvir conselho de criaturas que estejam perto dele ou perto dela. Às vezes é um filho, às vezes é a esposa, às vezes é um amigo, às vezes é um conhecido, mas a criatura se considera melhor. E como a criatura se considera melhor, quando ouve aquele aconselhamento, a primeira postura da criatura, às vezes não fala nada, mas a primeira postura da criatura, quem é a pessoa para me dizer tal coisa? Mas não imagina que aquela criatura muitas vezes está sendo instrumento da espiritualidade para nos dar a advertência, para nos dar o conselho bom que nós pedimos muitas vezes em oração para ouvir. Nós rogamos a Deus que nos mostre, que nos aconselhe, que nos mostre o bom caminho. E os Espíritos nos mostram muitas vezes de forma muito clara. Mas nós, com o nosso orgulho, nós fechamos as portas para os amigos espirituais. Nós simplesmente negamos a amizade com eles. Ouvimos muito mais o conselho dos espíritos infelizes, os maus conselhos, do que ouvimos o nosso amigo espiritual que está conosco constantemente. Então vamos falar um pouquinho de algumas características da humildade. O humilde, uma pessoa que de fato é humilde, para a gente entender um pouco o que seja humildade. Uma pessoa que é humilde, ela não sente raiva de quem o rebaixe ou humilhe, porque está consciente do seu valor, independentemente do que as pessoas pensam dela. Ela tem consciência. A criatura sabe quem ela é. Ela não está preocupada com a opinião do outro. Quem cumpre ou procura cumprir a lei de Deus não se preocupa com a opinião dos homens. Quando estamos muito preocupados com a opinião dos homens, nós vamos cair. Porque as opiniões dos homens são falhas. Os homens vibram numa faixa material. Não tem um vislumbre espiritual. Estão numa faixa de vibração muito terra. Portanto, enquanto estivermos preocupados de atrair os homens, que os homens me vejam, que os homens notem como eu sou bom, como eu sou uma criatura maravilhosa, eu sou melhor do que todos, eu fico no círculo do orgulho e fico apenas agradando aos homens. Esse problema de agradar é algo muito complicado. Porque enquanto nós agradamos os homens, nós fechamos as portas para os amigos espíritas. Nós não sabemos granjear a simpatia dos bons amigos. A gente atrai a simpatia? Não. A gente atrai os sentimentos nocivos dos maus, que querem nos botar para baixo. Porque ainda nós nos encontramos naquela vibração infeliz. O humilde não se
se preocupe em estar mostrando mais, melhor, porque sabe o quanto vale. A criatura sabe do seu valor. Humildade não é aquela criatura que se bota na falsa humildade. Ah, quem sou eu? A pessoa sabe o seu valor. Ela não vai precisar ficar mostrando o seu valor a ninguém. Ela procura cumprir a lei de Deus, ser fiel aos princípios que abraçou o ideal superior, fazendo todo o bem possível e seguindo o seu caminho com a verdade. Porque enquanto estivermos presos à mentira, presos aos homens e à opinião dos homens, nós ficamos escravizados ao mal, escravizados aos espíritos infelizes. Então o humilde também não vai guardar rancor. Se a criatura fala mal, se a criatura o calunia, se a criatura o xinga, a criatura não vai se incomodar, porque compreende as faltas alheias. Por que compreende? Principalmente com o conhecimento espírita, facilita o perdão. Nós sabemos que estamos aqui em condições diferenciadas. Cada um se encontra num grau de compreensão. Cada um se encontra num grau de maturidade espiritual. Então a pessoa que já adquiriu um certo conhecimento da doutrina, ela sabe que as criaturas que ainda não compreendem, elas vão ter um entendimento parco. Elas vão estar numa vibração infeliz. Muito pelo contrário. Ela não vai acatar o ego, ela não vai concordar com o ego, mas ela vai compreender as faltas alheias e vai, mesmo assim, estender a mão para auxiliar aqueles que não o compreenderam. Então essa postura é uma postura que precisamos compreender na vida para granjear a simpatia dos bons. O humilde não gasta tempo, não gasta as energias tentando parecer, mas se aceita como é. Como é difícil nós nos aceitarmos como somos. Primeiro começa de querermos dar uma impressão que não temos, que não somos. Nós estamos no mundo de prova e de expiações. Aqui não existe alma que não tenha fraqueza moral. Todos nós estamos no mesmo barco, dirigidos por esse amigo da vida maior. Jesus é o Espírito puro que está do leme. É Ele que dirige o barco. Nós estamos aí na embarcação, alguns tentando se segurar, outros tentando se equilibrar, outros tentando se jogar, não é? Na tempestade, desesperados, mas estamos todos juntos no mesmo barco. Então, por que queremos acreditar que somos criaturas perfeitas? Muitas vezes nós queremos acreditar e queremos fazer com que o outro acredite que nós somos criaturas boas, perfeitas. Aí não nos aceitamos. Aí quando alguém nos adverte de um erro que nós possuímos de fato, nós não aceitamos aquele erro, porque aquele erro é muito feio. Desde pequenininha eu aprendi que sentir inveja é algo muito pecaminoso, é muito feio. Então quando alguém me advertiu que eu estava sentindo inveja, eu preferi abafar aquilo, eu preferi negar aquilo, eu preferi dizer a mim mesmo, é mentira. Aí eu uso da hipocrisia comigo mesmo. Eu finjo que tudo está bem. Eu finjo que eu sou a criatura maravilhosa, que eu sou a criatura perfeita, e eu fico nessa ilusão da vida, usando máscara a vida toda. E eu vou sofrer as consequências no mundo dos espíritos. Porque no mundo dos espíritos eu vou me ver tal qual eu sou. Aí eu vou perceber. Ai, meu Deus, como eu sou invejoso. Aí vem a dor moral, aí é o choro e o ranger dos dentes. Porque nós sabíamos, e no fundo, nós sabemos que temos. E por
humilde, ele vai fundo nas suas imperfeições. Ele se apercebe das suas fraquezas morais, ele busca trabalhar as fraquezas. E quando alguém o adverte da sua fraqueza, ele diz: muito obrigado. Muito obrigado. De fato, eu possuo essa fraqueza moral, mas eu vou lutar para vencer esse mal que ainda trago em mim. Isso é uma necessidade urgente de todos nós. E só isso. Só isso. Nós atraímos a simpatia dos bons. Porque não há coisa pior do que a criatura está vendo que a criatura está mentindo e a criatura continua mentindo e pedindo a Deus ajuda. Aí queremos enganar quem? Os espíritos. Os espíritos bons estão nos vendo. Estão percebendo que nós estamos usando da mentira, da hipocrisia, fingindo algo que não existe ainda. E como queremos que Ele nos ajude quando nós mentimos? Nós só poderemos ter a ajuda dos bons quando nós somos francos conosco mesmo. Quando nós somos transparentes, arrancamos esse véu que escurece a nossa consciência. É por isso que Jesus, naquele momento, o chamou de amigo. Para despertar a consciência adormecida de Judas e para mostrar: amigo, tu sabia tudo. Eu te ensinei tudo. E mesmo assim, tu caíste. E Jesus nos convida a esse despertamento. Então, o humilde não arruma inimigos pessoais porque respeita as pessoas como elas são, não tenta rebaixá-las. Porque a criatura acredita que vai se iluminar, rebaixando o outro. Fazendo um pouco do outro, eu me ilumino. Muito pelo contrário. Quanto mais eu procuro rebaixar o meu irmão, mais eu fico abaixo dele. Mas eu entro na faixa infeliz. Outra coisa, o humilde, ele não se incomoda em precisar da ajuda do outro. Porque não precisa convencer de que é autossuficiente e melhor do que todo mundo. A criatura humilde, ela aceita a ajuda dos seus irmãos. Primeiro, porque sabe que nós somos frágeis. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém na Terra está sozinho e nunca vai precisar de alguém. Um dia precisará. Nós somos muito frágeis. Basta uma doença. Que a gente lembra de alguém. Se eu tivesse alguém aqui comigo, para se levantar, para buscar um copo de água. Muitas vezes a criatura acredita que não precisa das pessoas e vem justamente as dores, as doenças, as dificuldades para perceber que precisava de alguém. E às vezes a pessoa diz: eu não preciso porque eu tenho dinheiro, eu posso pagar alguém, mas ninguém paga uma amizade. Você pode até contratar algumas enfermeiras e a criatura fazer aquilo de má vontade porque está ganhando pelo interesse, mas você vai sentir o sentimento da criatura. Quando alguém lhe toca, quando alguém cuida de você, quando você já está frágil, quem não já esteve numa situação como essa, frágil? De alguém tocar e perceber que estava cansado de estar ali com você, cansado de você. Como nós nos sentimos? E quando nós estamos frágeis, encontrar um amigo verdadeiro que está ali nos fortalecendo o coração, dizendo: tenha fé, tenha força, eu estou aqui com você, eu não vou lhe abandonar. Como nós nos sentiríamos nesse momento, mesmo com toda a dor, com toda a fragilidade, nós nos sentiríamos muito felizes por ter um amigo. Então é algo fabuloso a amizade.
Então, o humilde, ao contrário do orgulhoso, não se enche como centro do universo. Então, a humildade é algo fantástico. Por isso que não é à toa que todas as religiões pregam a humildade, porque ela nos traz paz interior. Paz no convívio com as outras criaturas. Mas vamos falar um pouquinho sobre o devotamento. Porque se a humildade também é um sinal para granjear a simpatia dos bons, também o devotamento atrai a simpatia. O que significa? E nós fomos buscar o que significava devotamento. Dedicação. Grande empenho, sacrifício, sacrificar-se, zelo por algo. Quando nós zelamos pelo que é elevado. Devotamento a uma causa elevada atrai a simpatia dos espíritos luminosos. Não poderíamos trazer outro exemplo que não esse. A causa espírita. A causa espírita, como Consolador prometido por Jesus, é uma causa grandiosa e terá um papel muito grande neste momento de transição da Terra, de um mundo de provas e de expiações para um mundo regenerado. Aquele que se devota à causa espírita atrai a simpatia dos amigos espirituais. Veja, todo trabalho espírita, acima de tudo, é um trabalho espiritual. Nós, quando realizamos um trabalho espírita, quando nos agrupamos entre criaturas encarnadas, aqui se encontram multidões de desencarnados. Milhares de desencarnados sedentos de amor, necessitados de conforto, necessitados de carinho, de afeto. Almas benevolentes vêm ao encontro desses trabalhos para socorrer essas almas que carecem de socorro no mundo espiritual. Milhares de espíritos que desencarnam e perambulam pela terra, sem noção do que sucedeu na sua vida. Buscam as casas espíritas. E quando encontram o refúgio pacífico da presença dos benfeitores espirituais, ali se aconchegam, choram, muitos choram. Almas que se encontram nas regiões de sofrimento são atraídos pelos benfeitores espirituais e são trazidos às nossas reuniões para escutarem a palavra esclarecedora. Poderíamos dizer, esse trabalho pode suceder no mundo dos espíritos? Podem. Mas os espíritos que estão muito materializados ainda não conseguem ver as almas que estão elevadas, mas conseguem ouvir e ver as almas encarnadas. E quando nós nos devotamos a uma causa com sinceridade, nós atraímos a companhia dos bons que vêm para auxiliar essas almas necessitadas. Abnegação, renúncia da própria vontade, desapego do interesse próprio, generosidade com sacrifício. Fazer o bem pelo bem. Renúncia da própria vontade. Está em conjunto com a devoção. Uma criatura
devotada, uma criatura abnegada, ela vai ter que esquecer de si próprio, dos seus interesses, pelo interesse da coletividade. Porque se assim não fizer, não terá o respaldo da amizade dos benfeitores espirituais. Porque terão em muitos dos momentos alguns afazeres materiais, passará por testemunhos para ver se de fato está preparado ao serviço do Cristo. E aí, nessas escolhas que a criatura vai fazendo entre os bens materiais e os bens espirituais, é nessas escolhas que vai angariando a simpatia dos bons. Não é assim como um relâmpago. É dedicação de fato. É sacrifício do homem velho, da renúncia do orgulho, da renúncia dos interesses mesquinhos da vida física, a trabalhar pela causa do bem, sem interesse pessoal, desprovido do personalismo, desprovido da vaidade tola, dos interesses mesquinhos da vida física, desprovido de toda e qualquer natureza material, para atrair a simpatia dos bons. O Espírito da Verdade, falando sobre o devotamento, ele diz: o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, o devotamento e a abnegação é a constante prece. Se fôssemos abnegados, se fôssemos devotados, não precisávamos o tempo todo estar buscando a oração. A oração é um benefício salutar para as nossas almas. Mas a devoção e a abnegação por uma causa elevada é uma prece contínua, porque atrai a companhia dos bons espíritos. E falando sobre o desinteresse moral e o desinteresse material, que ele diz que é uma das características que precisamos ter, uma das virtudes que precisamos ter para angariar a simpatia dos bons, vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 895, Kardec indaga a espiritualidade. Qual o indício mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. E eles completam que o verdadeiro desinteresse é coisa muito rara na Terra. O que seria interesse? É quando fazemos algo, principalmente algo espiritual, e trazemos no nosso âmago o desejo de algo para nós, seja moral ou seja material. Porque também podemos trazer o interesse também moral. Eu vou fazer para obter tal coisa. É uma culpa. É como se estivesse fazendo uma combinação com Deus. Eu faço isso, mas vou ter isso. Tem pessoas que não dizem isso, mas cobram. Por isso que Paulo nos diz que nós poderíamos dar tudo o que tínhamos e não está praticando a caridade. Porque tem muitas pessoas que aparentemente é devotado, que aparentemente é abnegado, mas traz dentro de si o interesse e foi movido por esse interesse. Aí quando retorna ao mundo espiritual, tem uma surpresa muito grande, porque se encontra nas regiões infelizes, em estado lamentável, e vai questionar. Eu tinha 50 anos de casa espírita, dirigi uma casa espírita, fui presidente de tal casa espírita, fui médium, recebi tantos espíritos. Não é ser alguém, é fazer algo por alguém.
fazer tal coisa? Com que sentimento você se moveu para praticar a obra do Cristo? A causa, espírito, é que devemos nos deter, vivenciar todos esses ensinamentos, é fazer desprovido de todo e qualquer interesse, fazer pelo bem das criaturas, é se sentir feliz quando o outro encontra paz, é se sentir feliz quando o outro coloca um sorriso nos lábios espontâneo, é se sentir confortado do bem que você faz ao outro, sem pensar em você. A criatura esquece de si mesma, mas ao mesmo momento ela se encontra naquilo. Alguém me dizia, uma alma muito querida, uma amiga muito querida, especial que está aqui conosco, desencarnada. Na época que ela me dizia, eu ficava tão encantada com essa frase dela. Ela me dizia, a minha felicidade é fazer o outro feliz. Isso é algo fantástico. É quando você se encontra. É quando você se reconhece como filho de Deus. Você se apercebe que você não precisa muito para ser feliz. Quando você abraça alguém, aquela criatura de me sentir tão confortável. E você fica feliz não por você ter sido você que confortou a criatura, mas por ver a criatura confortável. Sentir a alegria no bem em que a criatura se encontra. Felicitar-se pela alegria do próximo. Isso é desinteresse. Mas quando eu me movimento para que as criaturas percebam o quanto eu sou bom, ou talvez eu me movimento para atrair a amizade das pessoas, para que as pessoas me bajulem, vejam como eu sou derrotado, vejam como eu sou abnegado, quero mostrar às outras criaturas. Eu perdi completamente o mérito, porque eu não trabalho para Deus. Eu trabalho para Mamon. E aí retorno ao mundo dos espíritos cobrando a Deus algo que eu não lhe fiz. Eu trabalhei para mim mesmo. Eu trabalhei para os meus interesses mesquinhos na terra. E tem pessoas que dizem, eu me sacrifico tanto, eu faço tanto por essas criaturas, mas elas não fazem nada por mim. Ai, os espíritos dizem, felicite-se quando encontrar ingratos no caminho. Mas felicite-se se você souber compreender os ingratos. Porque muitas vezes a criatura encontra ingratos no caminho e fica muito revoltada com os ingratos. Tem certas mães, tem certos pais que dizem, meus filhos me abandonaram. Meus filhos não compreenderam o amor que eu tive por ele, me sacrifiquei, dei de mamar, troquei suas fraldas, cuidei dos meus filhos. E hoje eles sequer me olham. Os filhos vão responder por isso, é óbvio. Mas os pais deveriam compreender que ninguém tem filhos para tê-los na barra da sua saia, em torno de si, pelo seu egoísmo, para você ser o centro das atenções do outro. Nós temos filhos por provações, por débitos de outras vidas. Talvez esses filhos nós estamos devolvendo o que tiramos deles. Talvez eles sejam ingratos também conosco, porque nós também o ferimos, nós o maltratamos. Então precisamos compreender que quando fazemos o bem ao próximo, é fazer desprendido de todo e qualquer interesse moral e material. E com isso, atraímos a simpatia dos bons espíritos. E os espíritos dizem que a mais meritória, qual a mais meritória de todas as virtudes? A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então é distribuir o bem, atrai a simpatia dos bons, porque vai levar o sentimento real, vai levar o sentimento fraterno pelo outro. Então não é fazer coisas, não é dar por dar,
é sentir, é fazer com sentimento real. Aí, com toda certeza, os bons que querem fazer o bem, desprovido dos interesses da matéria, eles vão se acercar de nós. Eles vão nos inspirar, eles vão nos intuir para que possamos fazer o bem na terra. Sem querer, nós atraímos a companhia dos bons. E de repente, você não sente mais aquele fardo tão denso, aquele fardo tão pesado que as criaturas sentem quando estão envolvidos na tempestade da terra, na tempestade dos problemas criados por si próprio, porque você sente o sustentáculo do amor, você sente a força dos bons. Provas você vai ter, talvez mais provas do que os outros, mas você vai sentir uma força maior dentro de você. Você vai sentir um ânimo e você vai em frente, não vai desistir. Você vai encontrar fé nos momentos mais difíceis da sua vida, simplesmente pela culpa dos bons. Vale a pena se esforçar. Vale a pena nós sermos bons e termos conosco a companhia desses amigos espirituais. Que Jesus nos abençoe.